E a gente vai falar agora que o Banco Central informou nesta sexta-feira que as empresas estatais registraram um prejuízo bilionário no acumulado desse ano até outubro. Daniel Lian vai explicar melhor para a gente quem são os responsáveis, quais são as empresas estatais responsáveis por mais esse ano de rombo financeiro. Lian. Oi, Márcia, boa tarde a você, boa tarde a todos. São muitas empresas, né? Esse rombo de 6,35 bilhões de reais somente nos 10 primeiros meses do ano, até o mês de outubro. Já mostra aí o rombo das estatais nesse ano de 2025 e tem mais, né? Ainda temos aí 2 meses, 3 meses aí para essa contagem até o final do ano. Esse estudo é realizado que já leva até um indicativo de que teremos aí o recorde negativo que foi do ano passado, apontado de 6,73 bilhões de reais. Esse ano, portanto, a projeção é de que ultrapasse esse número. Isso são considerados nesse estudo o aumento das dívidas das estatais. E são elas, as estatais, entre elas, que estão dando prejuízos aos cofres públicos, os Correios, a Eletronuclear, a Engeprov, também a Hemobras, a Casa da Moeda, a Infraero, Dataprev e também a Engea. São algumas das empresas que estão aí trazendo esse rombo aos cofres públicos. E esse resultado acaba afetando diretamente os cofres públicos e o orçamento. Tanto é que já foi forçado o governo a bloquear 3 bilhões de reais para esse custeio. Somente os Correios, já até o primeiro semestre desse ano, os Correios já registraram prejuízos de 4 bilhões de reais. E a perspectiva, a estimativa é de que até o final do ano esse número possa chegar a 10 bilhões de reais. Enquanto o governo, por outro lado, precisa fazer o seu ajuste fiscal, mas por enquanto as estatais continuam, pelo menos a maioria delas, dando prejuízo, viu, Márcia? Obrigada, Daniel Lian, pelas suas informações. A gente segue ao vivo aqui, em tempo real, 3h03. Como que a gente tira, então, as estatais do buraco, por exemplo, que o Lian citou? Os Correios estão até buscando uma reestruturação, mas tem um custo muito alto, né? A Denise Campos de Toledo vai analisar com a gente agora, a nossa comentarista de economia. Oi, Denise, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, uma grande dificuldade se estabelecer uma metodologia para conseguir garantir resultado positivo para as estatais, especialmente os Correios. Foi anunciado recentemente um programa de reestruturação com demissão voluntária, fechamento de agências que dão prejuízo, venda de imóveis. Então, tudo isso deve produzir algum resultado, mas dirigentes anteriores dos Correios não acreditam muito no resultado. Inclusive, vale lembrar que os Correios estavam num programa de privatização do governo anterior. Eles passaram por uma fase aí de resultados muito positivos naquele período pós-pandemia, durante a pandemia, quando houve uma demanda muito forte. Depois, um dos fatores agravantes da situação financeira dos Correios foi a taxação dos importados. Isso pesou muito na receita do banco, mas tem aquele problema também de uma gestão com foco político, indicação para gerenciamento. Houve uma troca do comando dos Correios recentemente e a partir daí que foi anunciado esse plano de ajuste financeiro, que é cercado de dúvidas. Nós temos os dados hoje divulgados pelo Banco Central, mas o Ministério da Fazenda também já demonstrou essa preocupação, tanto que ampliou o bloqueio do orçamento deste ano em 3 bilhões por conta da previsão de que o rombo dos Correios possa bater nos 10 bilhões até o final deste ano. Ele vem num crescimento progressivo desde o ano passado. Em 2024, o déficit foi de 2,5 bilhões, no primeiro semestre deste ano 4 bilhões e no final do ano pode bater nos 10 bilhões. Então, por aí se vê a gravidade da situação dos Correios. O governo atual não pensa na privatização, pensa sim num sistema, num operador nacional de logística. Os Correios têm um papel importante num país com as dimensões do Brasil. Ele exerce determinados serviços. Quando a gente lembra, por exemplo, do desvio de recursos do INSS, aquela cobrança indevida, foi através dos Correios que os aposentados, os pensionistas puderam
puderam fazer o cadastro e receber esse reembolso do que foi cobrado indevidamente. Até a distribuição de urnas na época das eleições é feita através dos Correios. O país é imenso. Agora, resta ver se a empresa vai ter condições de ganhar competitividade. E tem uma outra grande preocupação nesse pacote de estatais que estão dando prejuízo, que o Daniel Lian citou, que é a Eletronuclear. Ela controla as usinas de Angra 1, Angra 2 e mantém as estruturas de Angra 3, que não se sabe o que vai acontecer, que está parada há 10 anos, todo o projeto aí de obra, e agora o secretário do Tesouro até falou recentemente da possibilidade de definir o que vai acontecer, porque a Eletronuclear também solicitou um aporte do Tesouro da ordem de 10 bilhões, isso não está definido. No caso dos Correios, eu estava esquecendo, eles querem também um empréstimo no setor bancário de 20 bilhões com garantia dada pelo governo, então é mais um risco. E no caso da Eletronuclear, eles vão definir se eles levam adiante a obra ou se eles paralisam de uma vez. Agora, uma coisa curiosa é que tanto seguindo adiante quanto parando, o custo seria de mais de 20 bilhões de reais. Então, é uma decisão muito difícil, é uma estratégia também, não só de gestão, mas de planos do setor energético do país. É ver como será gerenciado tudo isso. São os dois casos mais graves, mas, no geral, as estatais não estão indo bem, com exceção daquelas que não entram nessa contabilidade, como é o caso, por exemplo, da Petrobras, que aí tem uma lucratividade elevada, mas não entra nessas contas. Obrigada, Denise. Inclusive, sobre os Correios, como a Denise disse, é uma estatal que tem ainda uma função social extremamente importante, por isso, inclusive, que o governo federal não quer vender, não quer privatizar os Correios. Ontem, inclusive, eu estava conversando com algumas fontes que têm contato ali na diretoria dos Correios e o que eles disseram é que a expectativa é tentar levar os Correios para um superávit até 2027. Claro, se Lula for reeleito e eles conseguirem dar andamento a esse programa de reestruturação. Agora, se de fato isso vai acontecer, aí já é uma história bastante diferente.